vai ter Copa. Ah, vocês já sabiam? Eu não. Eu fui dar um search no assunto e descobri que vai ter Copa, por causa dessas manchetes aí. Brasileiros demonstram apatia às vésperas da Copa do Mundo. Comércio deve ter movimento tímido na Copa do Mundo. Crise e violência desanimam o carioca a enfeitar as ruas para a Copa. Essa última manchete me deixou preocupado, porque eu não sabia que o carioca podia ficar desanimado. Muito menos por causa de crise e violência. Onde é que esses caras estavam o tempo todo? A definição de Rio de Janeiro é empolgação, crise e violência. Então, nossa... Um carioca ficar desanimado por causa de crise e violência é igual dizer que o carioca fica desanimado por causa de péssimo atendimento nos bares. E velhinho circulando de sunga. Gente, isso é o Rio de Janeiro. Mas a verdade é que não é só o carioca que está desanimado. O brasileiro está tão empolgado com a Copa quanto esse torcedor. Vou torcer pro Brasil, né? Nossa nação aqui tem que torcer por ela, né? Tem que torcer, né? Não sei se vocês perceberam, mas ele tá tão desanimado que ele tá usando uma camisa dos Estados Unidos. Uma pesquisa recente mostrou que os brasileiros estão mais interessados na Lava Jato do que na Copa. Eu fico imaginando uma cena no bar, né? Ô, seu Zé, tira desse jogo aí que eu quero ver TV Senado, pelo amor de Deus. Como será que isso aconteceu? A Copa do Mundo sempre foi uma festa, um Natal de 4 em 4 anos, onde o Papai Noel é o Márcio Canuto. O povo acreditando que o Brasil hoje passa pela Colômbia, se classifica para a semifinal. Quem é do Brasil faz barulho! Brasil! Eu sempre tenho medo que o Márcio Canuto sofra um infarto ao vivo. Mas nessa Copa, nosso astral tá menos Márcio Canuto e mais William Vac. Eu amo essa expressão. A gente tem uma teoria para explicar isso. Essa desilusão do brasileiro com o futebol e com a seleção faz parte do mesmo processo que levou o povo a desacreditar na política. E nossa relação com política com Copa é mesmo muito parecida. Os dois de 4 em 4 anos, só que a Copa a gente já ganhou alguma vez. Não foi o brasileiro que parou de se interessar pelo futebol, foi o futebol que parou de se interessar pelo brasileiro. Por incrível que pareça, o esporte mais popular do país já foi o remo. Pois é, antigamente, em vez de campinhos de várzea, tinham laguinhos de várzea. O que explica, aliás, né, até hoje os estádios cantarem rema, 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 remador. Só não entendo a parte de botar no cu do trocador. Que barco é esse que tem trocador? E pior, mas se o trocador for vigarista, vou botar no cu do motorista? Que ética é essa? Você não bota no cu de vigarista? Eu não. Eu só boto no cu de gente de bem. Enfim, o futebol já existia, mas ele era um esporte de elite, tá? Tipo, então, sexta-feira eu vou organizar lá um queijos e vinhos com uma peladinha bem top. Era assim, basicamente. Mas, aos poucos, o futebol foi conquistando o brasileiro e os campinhos de elite ficaram pequenos para tanta gente, a não ser no caso do Botafogo. Então a gente fez o Maracanã o maior estádio do mundo, né? Na época, a capacidade dele era de 10% da população do Rio cabia dentro do Maracanã. E tinha ingressos acessíveis para todo mundo. Tinha geral, arquibancada, tinha as cadeiras. A inauguração do Maracanã foi o casamento definitivo entre o povo e o esporte que o povo escolheu. Mas o Brasil perdeu a final daquela Copa para o Uruguai, enfim, e se foi uma cerimônia de casamento, foi o Red Wedding do Game of Thrones. Mas 8 anos depois a gente deu a volta por cima. A gente ganhou a primeira Copa e foi feliz por muito tempo. Durante nossa lua de mel com o futebol, a seleção ganhou 5 canecos. A seleção brasileira foi a única instituição capaz de unir e estabilizar o Brasil. Veio o Juscelino, veio o golpe militar, veio a redemocratização, até que em 2007 veio a chance de redimir o trauma de 50, porque foi anunciado que a Copa do Mundo voltaria ao Brasil. Não tinha como dar errado. Enfim, como primeira medida de união nacional, o Fantástico deixou o povo brasileiro escolher o nome do mascote da Copa. Portanto, o nome escolhido é Fuleco! Ah, Fuleco! Muito bem, o mascote da Copa de 14 no Brasil, Fuleco. Seja muito bem-vindo, viu, Fuleco? Fuleco! Ah, Fuleco! Só esqueceram de checar no dicionário, onde teriam descoberto que o verbo fulecar
existe no português e significa perder todo o dinheiro no jogo. É, galera, não estava escrito nas estrelas, estava escrito no Google mesmo, era só buscar. E a aposta nesse jogo aí foi bem alta. O símbolo disso foi a reforma do Maracanã para a Copa de 2014. O ex-maior estádio do mundo virou um espaço super top com ingresso caro, onde eventualmente se joga futebol. E em 2014, a seleção brasileira não chegou nem a pisar no gramado do Maracanã, no Mundial que sediou. Tinha um 7-1 no meio do nosso caminho. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Tadinho. Perde a Copa, mas não perde o merchan, né? Fica mostrando. Que dinheiro mal gasto da Coca-Cola, hein? No meio da goleada, tinham que ter recolhido os copos. Aqui dá. Toma essa aqui, amigo. Segura, pode ser Pepsi? Toma. Além de ter perdido vergonhosamente em casa, a gente não ficou com nenhum legado da Copa que não seja corrupção, estádios vazios e bugiganga velha. Lembra nos protestos antes da Copa do Mundo, quando o pessoal pedia escolas padrão FIFA, hospitais padrão FIFA? Pois é, o problema é que o Brasil já tem escolas e hospitais padrão FIFA. E não é que nossas escolas e hospitais sejam ótimos, não. É que o padrão FIFA é muito baixo. E a culpa, infelizmente, também é bastante nossa. Que foi através de João Avelange, que presidiu a entidade de 74 a 98, que o Brasil inventou o padrão FIFA. Como é esse padrão? Esse vídeo explica. Durante os 24 anos de mandato do ex-presidente João Avelange, a questão da corrupção já pairava no ar. De acordo com documentos judiciais suíços divulgados em 2011, Avelange e o seu cunhado Ricardo Teixeira, antigo executivo da FIFA e ex-presidente da Federação de Futebol no Brasil, arrecadaram milhões de dólares nos anos 90, através de uma empresa de marketing, pelos direitos de transmissão da FIFA. Nunca foram julgados. Tomara que os portugueses não tenham se ofendido da gente ter legendado esse vídeo, mas... Estava muito difícil pra gente, desculpa. Mas, enfim, você entendeu. O Brasil inventou a corrupção na FIFA. Tinha ali uma associação de velhinhos, cheio de suíços, um pessoal sem malícia, sem swing. O Avelange deu uma ginga de corpo e botou lá dentro e a nossa é do Brasil? Desde então, o padrão FIFA é isso. O padrão FIFA são obras superfaturadas, elefantes brancos, concorrências fraudulentas e denúncias de muita propina. E esse padrão foi repassado para as federações de vários países, como o Brasil. E, no nosso caso, tudo ficou em família, já que o dirigente que ficou mais tempo no comando da CBF foi o genro de Avelange, Ricardo Teixeira, né? Nepotismo padrão FIFA. O Avelange, que nunca gostou de futebol, percebeu o grande potencial comercial do esporte. Ele entregou à ISL, que é uma agência de marketing esportivo, o controle dos contratos de patrocínio e os direitos de transmissão de jogos. A mina de ouro da Copa. Hoje, as investigações da Justiça Suíça mostram que a ISL foi usada para receber propina e repassá-la a dirigentes da FIFA. Já na sua campanha para presidente da FIFA, a Avelange visitou 84 países. Não só para conseguir os votos que precisava, mas também para consolidar mercados. Ele também aumentou o número de vagas na Copa do Mundo. Hoje, a FIFA tem mais países filiados do que a ONU. E talvez mais utilidade também, afinal, a ONU nunca fez um videogame maneiro. A ONU desbancou o Win Eleven? Não. Imagina, vamos jogar o ONU 2018 ali? O pessoal invade o Counter-Strike dos outros gritando: parem! Apenas parem! Dá tiro. Enfim, o resultado chegou, né? O resultado da chegada de Avelange na FIFA foi que a FIFA passou de ter 20 dólares no cofre em 74 até chegar ao faturamento recorde de quase 6 bilhões de dólares na Copa de 2014 no Brasil. Apesar disso, a FIFA se diz uma entidade sem fins lucrativos. É por isso que ela não paga quase nada de impostos para os cofres brasileiros. Deve ser por isso que nosso mascote da Copa, o Fuleco, era tão sem noção. Nosso mascote se comporta como um fugitivo da carreta furacão. Que vergonha, Fuleco. E o pior, parece que ele influenciou outros mascotes a ser vida louca. Como o Tutuba, mascote do Ferroviário, que, após expulsão em jogo, foi flagrado cometendo 3 infrações de trânsito. Mas ter o esporte mais popular do planeta em mãos não era suficiente para os cartolas. Eles queriam mais. E, para isso, eles fizeram de tudo para aumentar o potencial de arrecadação com os jogos. É por culpa do Avelange e seus amigos que hoje
não só o volante do seu time, que não acerta uma, custa 600 mil euros, tá? Como também custa uns R$250 para comprar uma camisa da seleção. Não basta ser a camisa do golpe, tem que rolar um golpe da camisa. Gente, desculpa, mas R$250 é golpe, gente. Não é impeachment, não, gente. Isso foi golpe. Vamos ser sinceros. A experiência de assistir jogo na arquibancada já foi assim. Filha da puta! Filha da puta! Tu não garra pra seleção não, desgraça! Magrão, seu viado! Dutra, corno! Filha da puta! Seu merda! Ele odeia muito, mas ele sabe a escalação inteirinha. Magrão, filho da puta, seu sagitariano escroto! Mãe tá esposa, seu merda, melhorou da gripe! Hoje em dia, ir ao estádio tá ficando o contrário, tá ficando cada vez mais assim. De acordo com o novo projeto, lounges exclusivos darão acesso aos 110 novos camarotes, que serão instalados em diferentes níveis das arquibancadas. Parece bem legal pra quem gosta de assistir jogo de futebol em aeroporto, né? Esse é o vídeo de apresentação do projeto do novo Maracanã, né? O Maracatop. Mas não foi só ele que ficou assim, né? Para a Copa, um consórcio de empreiteiras, entre elas Andrade Gutierrez e Delta Engenharia, todas elas ilibadas, ganhou 1,2 bilhão para reformar o Maracanã, quase o dobro do projeto inicial. Ano passado, o Ministério Público concluiu que 200 milhões do total foram desviados. O Fuleco só não fica mais triste com essa roubalheira toda porque tem outros problemas, tipo a homofobia do torcedor. Que isso, gente? Parece aluno da PUC-Rio. Oh. Gente, vamos respeitar aí, cada um faz o que quiser com o seu fuleco. O fato é que governo, construtoras e futebol vivem uma história de amor desde a ditadura, quando elas fizeram ou reformaram muitos estádios pelo país, todos ganhando nomes superlativos, como Mineirão, Bezerrão, Uberabão, Machadão, Castelão, Jauzão, Amigão, Almeidão, Limeirão, Morenão, Ipatingão, Lacerdão, Batistão, Lanchão e Prudentão. Esse pessoal deve ter pau pequeno, né? Com certeza. Bem diferente do estádio de Campinas, que, aliás, para mim é o mais maravilhoso do Brasil, que é o Brinco de Ouro da Princesa. Bem mais fofo. Hoje, com os estádios reformados, o preço dos ingressos também se multiplicou. E aí vem a outra forma de ganhar dinheiro com o futebol, que é a venda dos direitos de transmissão dos jogos e contratos de publicidade. Você deixa os estádios para quem pode pagar e coloca os torcedores em casa vendo TV. O estádio virou estúdio. Com menos gente, os estádios ficam até mais silenciosos. É ótimo para captação de som. Não é à toa que no Brasil os horários da partida são definidos pela grade da Rede Globo. Não faz o menor sentido acabar meia-noite na quarta-feira uma partida de futebol. Lembra que eu falei que só na Copa do Brasil a FIFA arrecadou 6 bilhões de dólares? 60% disso foi só com a venda de direitos de transmissão pela TV. E quem levou essa grana? Em grande parte, dirigentes da CBF. O jornalista Andrew Jennings fez um documentário apresentando uma lista de dirigentes da FIFA, entre eles Teixeira e João Avelange, acusados de desviar 100 milhões de reais ao longo dos anos 90. Em troca, os cartolas teriam conseguido benesses, né, a ISL, concedido benesses, perdão, a ISL, na venda de direitos de transmissão de campeonatos. Os cartolas ficaram milionários. Tanto que em 2001, a Rede Globo fez essa reportagem aqui, ótima, revelando o patrimônio de Carlos Teixeira, né, era totalmente incompatível com a sua renda. O curioso, descobriu a CPI, é que todas as empresas do presidente da CBF dão prejuízo. Ainda assim, o patrimônio dele vem aumentando. Mesmo no vermelho, as empresas compraram 2 casas avaliadas em quase 2 milhões de reais. Teixeira tinha que escrever um livro de autoajuda, Como Ficar Rico Falindo Empresas. Ou Quem Mexeu na Minha Propina? Explicando que 2 milhões de reais aí nessa época equivalia hoje a uma reforma do Maracanã, praticamente. Quando o Globo Repórter foi ao ar, tinha uma CPI comendo solta, puxando todas essas histórias das empresas do Teixeira. Uma nota de rodapé. Sabe quem mais trabalhou para melar essa CPI? O presidente da Câmara dos Deputados, na época, um tal de Michel Temer. Não sei. Como é que o Ricardo Teixeira respondeu a essa reportagem da Globo? Ele só anunciou, do nada, uma mudança no horário de transmissão de uma partida Brasil e Argentina para as 8 horas da noite. O horário das novelas do Jornal Nacional. Apenas o horário comercial mais caro da rede. E
parece que a Globo entendeu o recado. Não só entendeu, como virou BFF da CBF. Quando o Ricardo Teixeira renunciou em 2013, o tratamento que a Globo deu a ele já tinha mudado bastante. Olha só um trechinho da homenagem que a emissora aí prestou ao Teixeira, na voz sempre alegre do Tino Marcos. No comando da CBF, Ricardo Teixeira organizou o calendário do futebol nacional e instituiu a fórmula dos pontos corridos para o Campeonato Brasileiro. Foram medidas benéficas para a economia dos clubes, que passaram a ter atividades o ano inteiro. Você sabe que a matéria é chapa branca quando fala de pontos corridos como uma parada benéfica. Pau no cu dos pontos corridos, porra! Aqui é time mata-mata! Não é à toa que outra revelação do FIFA Gate foi a de que a Globo teria pagado 15 milhões de dólares em propina para conseguir direitos de transmissão de campeonatos de futebol, através de Marcelo Campos Pinto, chefe de esporte da emissora na época. Desde então ele foi afastado. Enquanto tudo isso acontecia, a Globo mostrava cenas assim. Que bonitinho que ele é. É lindo. Tinha visto o Rabicó? Olha, beijinho de novo. Quer dizer que beijo gay não pode, mas um tatu e um papagaio, ambos machos. Cadê a família brasileira? Em buraco de louro, o tatu caminha dentro. Com a renúncia do Teixeira, o que aconteceu? Entrou José Maria Marinho. Entre outras cenas, ficou famoso por essa cena maravilhosa dele aqui, roubando uma medalha. Quem que o Marinho acha que vai enganar com essa medalha? Pô, gato, olha aqui, eu fui campeão desse campeonato sub-20 aqui esse final de semana. Hoje o Marinho está numa prisão em Nova York esperando sua sentença. Chique, né? Preso justamente em Nova York. Bem melhor do que ser preso injustamente em Curitiba. Quando estava sendo julgado nos Estados Unidos, o Marinho delatou seu substituto na CBF, o Marco Paulo Del Nero, que por sua vez também foi banido, mas mesmo assim conseguiu emplacar um apadrinhado, Rogério Caboclo, que por sua vez manteve como diretor o Gustavo Perrella, aquele dono do helicóptero com 450 quilos de pasta base de cocaína, que não eram dele. E aí, galera, ficaram mais animados para a Copa agora? Não, né? Deve ser por isso que nosso mascote não é mais o Fuleco, mas o Canarinho Pistola. Eu não sei vocês, mas eu prefiro o Fuleco. Talvez, pra gente ficar mais animado com essa Copa, a gente precise visitar esse tatuzinho simpático. E foi o que a gente fez. Sim. A produção do Greg News foi investigar e descobrir o paradeiro do mascote que nos representou tão bem. Então, com vocês, uma reportagem exclusiva do Greg News. Por onde anda o Fuleco? Fulecar. De acordo com o dicionário, perder todo o dinheiro que possuía no jogo. Mas quem se preocupou em ler o dicionário quando todo o país se encantou por um tatu amarelo chamado Fuleco? Meu nome de verdade é Tolipeutis Tricinctus, mas o Galvão soltava muito perdigoto tentando pronunciar. Aí o Fantástico fez uma eleição e o povo me deu esse apelido. Eu não gostei, mas estava ameaçado de extinção, entende? Toparia qualquer coisa. O apelido funcionou. Assim que o Tolipeutis virou Fuleco, veio a fama. E o Tatu Bola do Agreste foi patrocinado pela Coca-Cola, pelo McDonald's e não saía mais da Globo. Era um sonho, sabe? Eu finalmente poderia ajudar minha mãe, meu pai, meus 65 irmãos e 932 primos. Mas a fama subiu ao casco do Fuleco e, em buraco de paca, Tatu caminhou dentro. Eu fiquei amigo do Ronaldo, do Adriano, do Louro José. Esqueci da família e acabei gastando tudo na balada. Mas assim que a Copa acabou, o mascote ficou que nem o Maracanã, falido e com um enorme vazio interior. Eu me sentia dentro de um buraco, sabe? Nem o Tino Marcos atendia meus telefonemas. Nem o Tino Marcos. Em
Em 2015, eu vi centenas de milhares de pessoas de novo na rua vestindo a camisa da seleção. Achei que era minha chance de voltar, mas aí a Globo só mostrava aquele pato. Hoje, Fuleco vive de favor em uma toca cavada pela Odebrecht nos fundos do Maracanã e sobrevive vendendo em Copacabana o que sobrou do estoque de merchan da Copa para idosos a favor da intervenção militar. Mas agora, ao contrário de 2014, Fuleco gosta do seu nome. Quando eu descobri o que significava fulecar, tudo fez sentido, porque não fui só eu quem perdeu tudo no jogo. E, pensando bem, vendo o que aconteceu com o futebol e com um orçamento canarinho, todos nós temos um pouco desse tatu. Jogamos tudo e deu no que deu. Eu fuleco, tu fulecas e todo o Brasil fulecou juntinho desde a última Copa do Mundo. O jeito? Vira uma bola! Brasil! Muito obrigado a todos vocês. Esse foi mais um Greg News, toda sexta-feira, às 10 horas da noite. Olha quem está aqui!